Hare Krishna, boa noite. Então, você pergunta, né? Como discriminar sem ofender? Como posso respeitar os devotos de acordo com a posição deles sem tratar um Vaishnava de forma equivocada, né? Bom, a pergunta é muito ampla, né? Mas nós vemos que um Vaishnava mesmo, uma pessoa que está na posição de ser um Vaishnava e que ela tem... Quais são as características de um Vaishnava, né? Que ele tem extremo apego pelo canto santo nome, que ele é extremamente tolerante, extremamente humilde, que ele, de uma forma extrema, né, ele quer dar respeito a todos sem pedir respeito para si mesmo, e que já dominou todas as suas paixões, né, mundanas, né, e está assim ocupado de uma forma indivisível, né, ao serviço devocional. Bom, isso de uma maneira assim geral a gente pode dizer que isso é um Vaishnava, né? Então essa pessoa, sim, nós temos que tratá-la de uma maneira muito especial, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado para não ofender essa pessoa, né? Então primeiro a gente tem que saber quem é um Vaishnava. Essa é a primeira pergunta que a gente poderia, né, assim que a gente tem que se fazer para si mesmo. Agora, claro, não é porque uma pessoa não é um Vaishnava desse quilate que nós vamos ficar, né, vendo defeitos. Então, a outra coisa importante também é entender a nossa posição. Ou seja, se nós não estamos numa posição de criticar, né, porque criticar significa que você vai ter que entrar na vida da pessoa. E isso é mais direcionado a algumas posições, por exemplo, um sannyasi, um guru, um acharya, ou até um presidente de templo. Eles vão ter que fazer esse papel, assim, que é um papel um pouco difícil de ser executado, né? Você criticar para corrigir, para ajudar, né? Eles vão ter que discriminar, né? Porque estão no papel de um Madhyamadikari. O Madhyamadikari, ele discrimina, essa é a característica do Madhyamadikari. Já um Kanishta Adhikari, ele não discrimina nada. Para ele não consegue perceber, né, o nível, os níveis de devotos, né? Ele não consegue distinguir muito bem isso. E já o Tamadikari, ele acha que todo mundo é devoto, menos ele. Então para ele também ele perde um pouco a discriminação. Mas um pregador, uma pessoa que está, né, pregando, ou até um guru, né, ele vai ser um Madhyamadikari, ou seja, ele vai ter que atuar nessa plataforma, né? Então como a gente vê isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não tem que encontrar faltas, né, pode ser que as faltas apareçam, que sejam evidentes, né? Ou seja, pode ser que o comportamento de um devoto, né, que ainda não alcançou a perfeição, ele pode ser que ele tenha um comportamento um pouco censurável, né? E isso a gente tem que entender, né, que é uma coisa que vai agitar a nossa mente. Então, qual é a nossa posição? Primeiro, a gente não tem que estar julgando, isso não. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar participando dessa associação. Aí que é o grande problema. Por quê? Porque você vai tentar se inspirar no Vaishnava, né? E, por exemplo, um Vaishnava pode ser um sannyasi, pode ser até um guru, né? E às vezes você vê um comportamento que é muito estranho nele, que não condiz com o sadachara, o comportamento de um sadhu, né? Ou seja, isso aí é complicado. Porque isso vai o quê? Desanimar, vai minar a sua fé, né? Isso vai abalar a sua fé. Porque quando a gente tem a fé Kumala Shraddha, né? Essa fé que é fraca, essa fé que realmente não é uma fé consistente ainda, né? Jahara Kumala Shraddha, como? Jahara Kumala Shraddha Sekanishta Jana, né? Krame Raibe Uttama, né? Acho que é isso. Bhakti Raibe Uttama, né? Ou seja, que é dessa fé, esse é o verso que a gente estava estudando,
Essa fé que é muito fraca no início, né? Que você é camista, assim, se podemos dizer. Então nesse ponto você vai querer atacar, né? Porque se você está fraco, você quer atacar. Essa é a ideia, né? Ou seja, você precisa de muita motivação para se situar numa plataforma mais elevada, né? E até você ser tá numa plataforma, porque a ideia é essa, que a gente vai pelo menos, né, situar na plataforma Madhyama. E para plataforma Madhyama significa nishta, significa que a sua inteligência está completamente capturada. Então isso vai ser mais difícil. Então quando a gente vê as falhas, né, nos Vaishnavas, né, que já estão, assim, por exemplo, muito tempo na consciência de Cristo. E aí a gente diz, muito tempo na consciência de Cristo não quer dizer nada. Ou seja, o tempo de casa, né, não quer dizer muita coisa, não. E mesmo uma posição, por exemplo, se a pessoa ela é um sannyasi, ou se ela é até um guru, também isso não quer dizer muito. Isso porque, primeiro, como eu disse, você tem que entender quem é um Vaishnava, ou seja, se essa pessoa realmente tem apego ao santo nome, se ela tem essas qualidades Vaishnavas que eu disse no início. Então isso é uma coisa difícil, porque na associação que você espera, né, você esperaria ser estimulado, e ao contrário que acontece, você vê a pessoa que está, ou seja, a pessoa que deveria estimular, né, a sua prática, ela acaba se desestimulando a sua prática. Então o ideal é se associar, como diz Diva Goswami, com pessoas da mesma mentalidade, que sejam superiores a você e que tenham um afeto por você. Então essa é a melhor associação, porque aí você não vai ter perigo. Porque inclusive alguma falha que esse Vaishnava possa ter, né? Mas se ele tem ele tem um afeto por você, e se existe a mesma mentalidade, isso não vai agitar a sua mente. Então, por isso que Diva Goswami explica isso, né? Que tem que ter a mesma mentalidade, tem que ter um afeto por você e ser mais elevado que você, para que você possa realmente ser beneficiado com a associação. Por exemplo, a gente vê casos, né? Claro, a gente vê casos extremos de Vaishnavas, né? Que no caso de, por exemplo, Vansiddhasa Maharaj, ele era um Vaishnava elevadíssimo, né? Só que Prabhupada Bhaktisiddhanta, por exemplo, que se associava com ele não deixava que seus discípulos tivessem associação com o Babaji. Por quê? Porque o Vansiddhasa Maharaj tinha um comportamento muito estranho, assim, né? Ele era muito estranho, assim, no sentido que externamente ele era estranho. Então Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha medo que as pessoas ofendessem ele. Mas Vansiddhasa Maharaj, ele tinha um bhakti que era uma coisa para Prabhupada Bhaktisiddhanta querer se associar com ele. Então a gente vê qual o nível que ele era, né? Então quando é devotos assim, esses devotos assim são raríssimos. Nós não vamos encontrar devotos assim, né? Então esses exemplos, por exemplo, quando a gente vê no caso de Gadadhara Pandita, né? Mukunda Datta, ele chama Gadadhara Pandita para ver um Vaishnava, para conhecer um Vaishnava, e leva Gadadhara Pandita a Pundarika Vidyanidhi. Então, quando o Gadadhara Pandita vê Pundarika Vidyanidhi, ele vê um Vaishnava muito opulento, ele vê uma pessoa que está fumando um charuto, que estava com o cabelo tudo perfumado, né, que estavam fazendo massagem nele. Então Gadadhara Pandita, na sua mente, mas ele pensa, né, na sua mente só. Ele pensou, poxa, mas me trazem para ver um Vaishnava, mas eu estou vendo um desfrutador, né? E aí Mukunda Datta leu a mente de Gadadhara Pandita e fala, né, o verso, né, que fala que em quem mais você pode se refugiar, né, a não ser em Krishna, que inclusive Putana queria matá-lo, né, untou o seu seio, né, e veio para matá-lo, e ele acabou matando Putana e dando a ela a posição de sua mãe, né? Imagina, então quem mais a gente faz? E quando ele fala esse verso do Bhagavata, Pundarika Vidyanidhi, ele entra em êxtase, cai rolando para lá, para cá. Aí Gadadhara Pandita pôde perceber que havia cometido uma Vaishnava parada, porque mentalmente, né? Porque ele era um grande devoto e estava
Mas quem era Pundarika Vidyani? Ele era Vrishabhanu, a mãe de o pai de Radharani, perdão, o pai de Radharani. Então aí você vê que são assim coisas, né? Ou como Ramananda Roy, né? Quando Pradyumna Mishra, né? O Mahaprabhu mandou ele Pradyumna a aprender de Ramananda Roy. Quando ele chega lá, ele vê Ramananda Roy treinando as Devidasis, eram dançarinas do Sr. Jagannatha, né? E são jovenzinhas, né, que elas são tão apegadas à deidade que elas nunca se casam, elas dançam para Jagannatha a vida toda, imagina. E Ramananda Roy estava ensinando elas a dançarem de acordo, né, com a raça, enfim. E ele tinha que tocar no corpo delas, né? E quando Pradyumna Mishra viu isso, ele se congelou, ele não quis perguntar nada, ele ficou... Quando ele voltou, Mahaprabhu percebeu e falou assim, não, volta lá, porque Ramananda Roy, ele é senhor dos sentidos, né? O Mahaprabhu falou, eu me altero, se eu escuto uma voz de uma mulher, se eu encosto uma mulher, eu me altero, mas ele não, ele é senhor dos sentidos, né? E aí ele voltou, e aí escutou de Ramananda Roy, ou seja, são casos extremos, então a gente não pode pensar que nós estamos tendo isso todos os dias, né? Ou seja, que isso é uma coisa que você está vendo. Não, isso é simplesmente para quê? Para que a gente possa ter um cuidado para não ofender, assim, isso é verdade. Então, nesse caso, o importante é o quê? Primeiro, né, saber se o devoto realmente... Ou seja, entender o nível do devoto, isso é importante discriminar, porque nós temos que estar numa posição de discriminar também, né? Por exemplo, quando a gente vê um devoto sempre, né, como Satatan Kirtanyantoman Jatantaschad Davrataha Namasyantas Chamam Bhaktya Nityajukta Upashate. Ou seja, um devoto está o tempo todo cantando, o tempo todo, né, absorto, né, sempre muito determinado, né, está sempre assim, como me adorando perpetuamente, como Krishna diz. Então esse devoto é um devoto mesmo, e aí qualquer coisa que ele faça, você vai realmente aceitar como algo que Krishna controla, né? Krishna controla a vida dele, né? Mas em outros casos também você pode, com a sua discriminação, você vai poder entender que às vezes um devoto, ainda que ele seja muito antigo, né? E devoto antigo não significa devoto puro, né? Ou seja, significa que ele tem muito tempo na consciência de Krishna e às vezes ele não conseguiu ainda eliminar as suas debilidades, né? Por exemplo, sei lá, um devoto que toma café, um exemplo só, ou toma Coca-Cola, né? Você não vai ficar criticando esse devoto, assim, ficar achando ruim. Agora, claro, se ele é um sannyasi, se ele é um guru, sei lá, se ele é um devoto assim, que tem uma posição na sociedade, é estranho, né, que ele tome café, que ele tome Coca-Cola, porque realmente isso vai desanimar outras pessoas, né? Ou seja, o porquê Krishna também fala, né? O que as grandes almas, como é o verso? Bom, esqueci. Mas ele fala que a tendência é você seguir, né, os líderes da sociedade. É uma coisa assim que Krishna fala. As pessoas mais importantes. Então, o que a pessoa mais importante faz, você vai querer imitar também, né? Essa é a ideia, né? Krishna fala isso. Por exemplo, se o Bolsonaro, né, ele cantasse japa, todo mundo ia cantar japa, assim, porque não é uma coisa assim, o presidente, um exemplo assim. E da mesma forma, então um sannyasi, por exemplo, ele tem que ser como muito um sannyasi, um guru, ele não pode realmente ser um mau exemplo, né? E como você entende isso? É que ele realmente está subjugando as suas paixões, né? Ou seja, ele está controlando os seus sentidos, né? Essa é a maneira, porque internamente, né? A gente estudou esses dias aí, acho que até foi hoje, não sei, na aula de hoje ou de ontem. Internamente, você não pode entender qual é o mundo, né, do guru, qual é o mundo, ou seja, o que ele está meditando, você pode até, assim, como ter uma noção do que qual é a sua raça, né, seu Staibá, você pode ter uma noção, mas você não vai saber o que ele está fazendo no mundo interno dele. Mas externamente você vai ter que... Isso sim, isso o guru vai ter que te mostrar. Ou seja, você entende que ele o quê? Está controlando, né, os seus
os seus sentidos, ele tá como, né, ele venceu as debilidades, né, a debilidade do coração. Por exemplo, se você toma Coca-Cola, né, assim, você tomar uma Coca-Cola, você não vai ficar embriagado, né, no que você vai perder a consciência, né, que você fez um pecado, não é isso. Mas tomar Coca-Cola significa que você dorbalha, né? Dorbalha, ou seja, que você herdaya dorbalha, né? Ou seja, que você tem uma debilidade de coração. Ou seja, você não conseguiu controlar isso, né? Que é uma coisa tão simples, assim, que as pessoas até no início conseguem controlar, você ainda não conseguiu. Então, assim, é muito importante também, né? Ou seja, ver o lado da fé da pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa tem muita fé, né? E a fé dela, né? Ela é tão forte, né? Que ela realmente ela não consegue fazer nada que não seja relacionado a Cristo. Então, quando isso acontece também, ela pode tomar Coca-Cola. Assim, no sentido que não é que ela pode, é que talvez ela não deveria tomar Coca-Cola, mas ela está numa posição de exemplo. Mas, no caso, a fé dela é tão forte, ela está capturada, a inteligência dela está capturada, ela faz tudo para Cristo. Né? Ela é bem resoluta. Então, aí nesse sentido, um erro desse, a gente tem que, assim, discriminar. Esse é o importante, discriminar, né? Mas nunca julgar, porque a gente também não está no âmbito, no parâmetro de ficar julgando as pessoas. Não vai julgando devotos que são mais antigos que a gente, estão em posições assim mais elevadas que a gente, assim, mesmo que seja formalmente, né? Ou seja, mesmo que essa pessoa não esteja assim, fazendo, né, as coisas de uma maneira correta, a gente não vai ficar julgando, porque não está na nossa alçada, né? Mas a gente vê que realmente é um desequilíbrio na sociedade, né? Shruti Smriti Puranandi Pancharata Vidya Vina Aikantiki Hari Bhakti Utpaitava Kalpati. Ou seja, se você não segue o Shruti Smriti, se você realmente não está pregando, se você está numa posição onde você tem que ser o exemplo e você não segue essas coisas, você vai acabar causando, né, uma perturbação na sociedade. Esse é o ponto, né? Então a gente não quer que isso aconteça, né? Então, por isso, discriminar é algo assim muito difícil, mas nós temos que discriminar. Então, quem é um Vaishnava, ou seja, se ele é um acharya, se ele é um guru, se ele é um sannyasi, a gente tem que entender que ele tem que ter uma postura, porque isso é o que Chaitanya Mahaprabhu espera, né? Ele deu muitos exemplos aí de Chota Haridas, ou seja, Mahaprabhu foi assim um exemplo vivo de quem segue as escrituras, a etiqueta, quer que as pessoas também o façam, né? Foi muito extremista nisso. E a gente tem que estar disposto a seguir isso. Nós estamos numa posição, né, como um brahmachari, um sannyasi, mesmo um chefe de família, ele tem as suas obrigações, ele tem, o Mahaprabhu mesmo, ele não aprovou que Vasudeva Datta, Kurma Vipra, abandonasse o lar para segui-lo, né? Não, o Mahaprabhu falou, não, fiquem aí, permaneçam aí, não tem que abandonar nada, cantem Hare Krishna, preguem o Bhagavad Gita. Essa foi a instrução de Mahaprabhu. Então a gente acha que realmente a discriminação é a melhor coisa, sem julgamento, e também a gente ter o respeito de longe. Se realmente não nos inspira, e ao contrário, nos desestimula, né, porque o comportamento que você espera, né, de uma personalidade que tem uma posição para te estimular, você deve manter uma distância respeitável e realmente procurar uma boa associação, orar para o Guru, para Krishna, para que você possa ter boa associação. Guru Premanandi.